O projeto elétrico deve atender ao que dispõe as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por profissional legalmente habilitado. O memorial descritivo do projeto deve conter, no mínimo, os seguintes itens de segurança: especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais. Indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos, em verde, D, desligado, e vermelho, L, ligado. Descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de controle, de proteção, de intertravamento, dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações. Recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações. Precauções aplicáveis em face das influências externas. O princípio funcional dos dispositivos de proteção, constantes do projeto, destinados à segurança das pessoas. Descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica. Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR17, ergonomia. Segurança na construção, montagem, operação e manutenção. As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem supervisionadas por profissional autorizado, conforme dispõe esta NR. Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalização de segurança. Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas. 10.4.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elétrico devem estar adequados às tensões envolvidas, e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou recomendações dos fabricantes. 10.4.4 As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos. 10.4.4.1 Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos. Para atividades e instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR17, ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas. Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalações elétricas devem atender à regulamentação estabelecida nos itens 10.6 e 10.7, e somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam às condições de qualificação, habilitação, capacitação e autorização estabelecidas nesta NR. Segurança em instalações elétricas desenergizadas somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecidas a sequência abaixo. Seccionamento. Impedimento de reenergização. Constatação da ausência de tensão. Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, anexo 2º, alterada pela Portaria MTPSN 0508, de 29 de abril de 2016. Instalação da sinalização de impedimento de reenergização. O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimentos abaixo. Retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos. Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais. Remoção da sinalização de impedimento de reenergização. Destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação,
por profissional legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. Os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de energização, por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6. Segurança em instalações elétricas energizadas. As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que estabelece o item 10.8 desta norma. Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo 3º desta NR. Alterado pela Portaria MTPS número 0508, de 29 de abril de 2016. Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos específicos respeitando as distâncias previstas no anexo 2º. Alterado pela Portaria MTPS N 0508, de 29 de abril de 2016. Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas instalações ou equipamentos elétricos, devem ser previamente elaboradas análises de risco, desenvolvidas com circuitos desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho. O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Trabalhos envolvendo alta tensão (OET). Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme anexo 2º, devem atender ao disposto no item 10.8 desta NR. Alterado pela Portaria MTPS N 0508, de 29 de abril de 2016. Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança, específico em segurança no sistema elétrico de potência, ASEP, e em suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo II desta NR. Alterado pela Portaria MTPS N 0508, de 29 de abril de 2016. Os serviços em instalações elétricas energizadas em ET, bem como aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência, SEP, não podem ser realizados individualmente. Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em ET, bem como aquelas que interajam com o SEP, somente pode ser realizada mediante ordem de serviço específica para data local, assinada por superior responsável pela área.